Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 1º de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 15. Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Meu Senhor. Esse é o famoso e misterioso trecho que apresenta o Senhor, o Deus de Abraão, sob a forma de 3 homens que o visitam. Bem sabemos que para os judeus e todo o Antigo Testamento era impossível pensar na Santíssima Trindade. Foi Jesus que nos abriu os olhos sobre essa extraordinária verdade, mas esse trecho nos faz refletir bastante. Assim como as primeiras palavras de Gênesis: façamos o homem. Pode ser uma expressão de honra, como dizer Vossa Senhoria a um juiz, mas aqui se trata de 3 homens físicos, concretos, divinos, aos quais Abraão oferece um sacrifício de comunhão. Muito devemos pensar. Do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossiga essa viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refacerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu ao criado para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isto, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que riu Sara, dizendo consigo mesma: Acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei por este tempo, e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho que hoje meditamos é bem misterioso e interessante. 3 pessoas bem distintas e vivas visitam Abraão, que descansa debaixo de um grande carvalho. Ele logo percebe que se trata de algo diferente. Percebe claramente que está diante do próprio Deus, o
seu Senhor. Deus em pessoa se apresenta a ele. O Deus único do Antigo Testamento, se apresenta a Abraão em 3 pessoas reais e distintas. Isso nos deve fazer pensar muito. Abraão se desdobra, vai matar o bezerro cevado, pede à esposa para preparar um pão especial. Abraão não está fazendo somente uma acolhida generosa a 3 pessoas misteriosas, mas está oferecendo um sacrifício ao seu Deus. Era normal naquele tempo sacrificar a Deus um cordeiro, um bezerro e até pães. Era um sacrifício de comunhão. É claro, portanto, que Abraão quer acolher o próprio Deus em sua casa. É um encontro muito importante. Ele tem quase 100 anos e recebe aqui a promessa, a realização da concepção do seu filho tão desejado. Não haverá outros momentos na vida de Abraão em que ele se encontre com Deus face a face dessa forma. Portanto, é importante e interessante notar como Deus se apresenta: 3 pessoas. Isso não é normal. E pela mentalidade judaica, essa narração poderia criar até um perigoso equívoco, porque poderia levar a pensar que se trata de 3 deuses. Não há dúvida que esse trecho apresenta um só Deus, porque essa é a fé de Israel. Mas então, por que se apresenta em 3 pessoas? O trecho é bem misterioso, porque Abraão, em alguns momentos, fala "meu Senhor", como se fosse uma pessoa só. E em outros momentos, na mesma fala, diz: viu 3 homens, foi ao encontro deles, disse: "Meus senhores, venham, descansem." E no final, os 3 homens se levantaram e partiram. Mas na linha seguinte se diz: "O Senhor disse a Abraão." O texto às vezes apresenta Deus como 3 pessoas e às vezes o apresenta como uma só pessoa. Alguém diria que esse modo de se expressar significa a grandeza de Deus, como quando a gente fala "Vossa Senhoria", mas essa leitura tem algo de especial mesmo. Não é suficiente essa interpretação, porque essas pessoas são realmente distintas. Esse misterioso trecho deixa vislumbrar que o nosso Deus é um só em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um grande pintor, santo monge russo, Andrei Rublev, a partir deste episódio, quis representar a Santíssima Trindade e o fez desenhando exatamente o que esta leitura de hoje diz. Vamos utilizar nesse momento uma meditação que Padre Raniero Cantalamessa fez diante do Papa e dos cardeais no Vaticano alguns anos atrás. Assim diz Padre Raniero Cantalamessa, hoje cardeal: nenhum tratado sobre a Trindade é capaz de colocar-nos em contato vivo com ela como a contemplação do ícone da Trindade de Rublev, do qual vemos uma reprodução em mosaico diante de nós, no topo da parede oposta. Esse ícone, pintado em 1425 para a igreja de San Sergio, foi declarado pelo Concílio dos 100 Capítulos de 551 modelo de todas as representações da Santíssima Trindade. Uma coisa deve ser notada imediatamente sobre esta imagem. Ela não quer representar diretamente a Trindade, que por definição é invisível e inefável. Isso teria sido contrário a todos os cânones da iconografia bizantina. Diretamente, ela representa a cena dos 3 anjos que aparece a Abraão no Carvalho de Mamre. Isso é claramente demonstrado pelo fato de que, em outras pinturas do mesmo tema, antes e depois de Rublev,
no ícone também apareciam Abraão, Sara, o bezerro e, no fundo, o carvalho. Esta cena, no entanto, à luz da tradição patrística, é lida como uma prefiguração da Trindade. O ícone é uma das formas que assume a leitura espiritual da Bíblia, que é a interpretação de um fato do Antigo Testamento à luz do Novo. O dogma da unidade e trindade de Deus é expresso no ícone pelo fato de que as figuras presentes são três e bem distintas, mas muito semelhantes entre si. Elas estão idealmente contidas dentro de um círculo que destaca sua unidade, enquanto o movimento diferente, especialmente da cabeça, proclama sua distinção. Todos os três usam, no ícone original, um vestido azul, sinal da natureza divina que têm em comum. Mas acima ou abaixo, cada um tem uma cor que o distingue do outro. O Pai, geralmente identificado com o anjo à esquerda, para quem as outras duas pessoas inclinam a cabeça, tem um manto de cor indefinível, feito quase de pura luz, sinal da sua invisibilidade e inacessibilidade. O Filho, no centro, veste uma túnica escura, sinal da humanidade que revestiu. O Espírito Santo, o anjo à direita, um manto verde, sinal da vida, sendo ele aquele que dá a vida. Acima de tudo, uma coisa impressiona ao contemplar o ícone de Rublev: a paz profunda e a unidade que emana do todo. Do ícone se desprende um grito silencioso: sejam um, assim como nós somos um. São Sérgio de Radonés, para cujo mosteiro o ícone foi pintado, havia se distinguido na história da Rússia por ter trazido a unidade entre os líderes em conflito e, de assim, ter tornado possível a libertação da Rússia dos tártaros. O seu lema era: contemplando a Santíssima Trindade, superar a odiosa discórdia deste mundo. Olha que lema bonito, hein? Contemplando a Santíssima Trindade, superar a odiosa discórdia deste mundo. Rublev quis reunir a herança espiritual do grande santo que tinha feito da Trindade a fonte inspiradora de sua vida e de seu trabalho. Há algo ainda mais feliz que podemos fazer com relação à Trindade do que contemplá-la e imitá-la. É entrar nela. Nós não podemos abraçar o oceano, mas podemos entrar nele. Não podemos abraçar o mistério da Trindade com a nossa mente, mas podemos entrar nele. Cristo nos deixou um meio concreto para fazê-lo, a Eucaristia. No ícone de Rublev, os três anjos estão dispostos em círculo ao redor de uma mesa. Sobre aquela mesa há uma taça, e dentro da taça dá para ver um cordeiro. Não poderíamos dizer de uma maneira mais simples e mais eficaz que a Trindade tem hora marcada conosco, todos os dias, na Eucaristia? Nós somos o tão esperado quarto convidado que falta naquele santo banquete. O banquete de Abraão no Carvalho de Mamre é figura desse banquete. A visita dos três a Abraão é renovada por nós toda vez que nos aproximamos da Santa Eucaristia. São Cirilo de Alexandria formulou esta verdade com o usual rigor teológico que liga indissoluvelmente Trindade e Eucaristia. Assim ele diz: somos consumidos na união com o Pai por meio de Cristo, recebendo de fato em nós, corporalmente e espiritualmente,
o que o Filho é por natureza, nos tornamos partícipes e consortes da natureza suprema. Esperamos que esta meditação tenha nos ajudado a compreender melhor o ícone da Santíssima Trindade que tantas vezes utilizamos e, sobretudo, tenha nos ajudado a compreender profundamente o texto que agora vamos ouvir novamente. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu 3 homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra. E disse: Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas a viagem sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refacerdes vossas forças antes de continuar a viagem, pois foi para isso mesmo que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Abraão entrou na tenda onde estava Sara e lhe disse: Toma depressa 3 medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores e deu ao criado para que o preparasse sem demora. A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse: Voltarei sem falta no ano que vem, por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ouvindo isto, Sara pôs-se a rir da entrada da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos e muito avançados em idade, e para ela já havia cessado o período regular das mulheres. Por isso, Sara se pôs a rir em seu íntimo, dizendo: Acabada como estou, terei ainda tal prazer, sendo meu marido já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que riu Sara, dizendo consigo mesma: Acaso ainda terei um filho, sendo tão velha? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? No ano que vem, voltarei por este tempo e Sara já terá um filho. Sara protestou, dizendo: Eu não ri, pois estava com medo. Mas ele insistiu: Sim, tu riste. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Podemos lembrar algo que falamos na explicação dessa manhã, ou concentrar a nossa atenção sobre a pronta acolhida, hospitalidade de Abraão, sobre o presente do filho, sobre sua intimidade com Deus, ou sobre o fato que Deus é um e 3 ao mesmo tempo.
Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a realizar algo que esse trecho nos diz, olhando a Santíssima Trindade superar a odiosa divisão que há entre nós. Podemos viver a pronta hospitalidade de Abraão, que sacrifica o que tem para acolher Deus que o visita. Pode ser a vida de amor recíproco das três pessoas da Santíssima Trindade que nos impulsiona a viver em comunhão entre nós, buscando a comunhão, buscando a amizade, buscando o amor entre nós. Vamos pensar e ouvir o que o Espírito nos sugere como propósito hoje. Abraão viu 3 homens. Paz e alegria a todos. E disse: Meu Senhor, paz e alegria a todos. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava com uma concha colocar o mar num buraquinho na areia. Logo me aproximei dizendo a ele que era um trabalho em vão. Qual surpresa! Era um anjo que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade, todo o seu mistério.
Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa.